Bom, graças a Deus, irmãos, a matéria é Doutrina da Salvação ainda, tá bem? E o livro que eu vou utilizar hoje é um livro que eu escrevi lá no passado, 2017, tá bem? É esse livro aqui, ó. Predestinação, livre-arbítrio e a escravidão da vontade. Esse é um tema polêmico, esse é um tema caro, difícil de ser falado em nosso meio. Quem fala sobre esse tema acaba pagando um preço, porque ou defende a predestinação ou defende o livre-arbítrio. Então o que eu procurei fazer nesse livro? Eu procurei pegar os dois argumentos, tanto aqueles que defendem quanto aqueles que atacam, os dois pontos de vista. Então eu peguei aquilo que os calvinistas e os reformados falam e que os arminianos falam. E eu fui criando capítulos para eles. Quando eu escrevi esse livro aqui, ele foi bem aceito por alguns irmãos e por outros nem tanto assim. Porque em alguma parte parece que eu estou defendendo só a predestinação. Se você lê eles pela metade, aí então alguém vai dizer o seguinte: você é um calvinista, você é um reformado, você defende a predestinação. Aí depois que você lê ele por completo, eu falo, não sei mais o que você defende, né? Parece que aqui ficou em aberto, porque o assunto está em aberto, tá bem, irmãos? E eu vou estar utilizando esse livro hoje, os irmãos verem aqui o índice dele. Nós temos aqui, ó, isso aqui tudo está dentro do assunto de soterologia, que a gente não tem tempo para poder estudar toda a matéria, né? Mas os irmãos devem encontrar uma oportunidade para poder aprofundar. Então esses assuntos aqui estão dentro da soterologia, alguns assuntos, porque tem mais, né? Então, a predestinação e a graça somente. Porventura o calvinismo nega a liberdade humana? A doutrina de um Deus soberano incomoda os pecadores, porque o ponto de partida da doutrina da predestinação é a soberania divina. Então houve um autor chamado Paul Tillich, um teólogo, que ele dizia que Calvino ele defendia a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano para escolher quem ele quer salvar. E se ele não puder escolher, aí está desafiando a soberania dele. A base da doutrina da predestinação ou da eleição é a soberania de Deus. Ou será que Deus não pode escolher quem ele quer salvar? Ele é obrigado a salvar alguém que ele não tenha escolhido? Alguém pode escolher a si mesmo e falar, Senhor, eu me escolhi, agora se vira. Ou somente os escolhidos são chamados. Então esse aqui é o ponto que a gente fala nesse livro. E essa doutrina da soberania de Deus incomoda os pecadores. Tem que admitir que é Deus quem está no comando, isso aí é um incômodo para nós que queremos decidir a nossa vida. Aí nós temos outro capítulo aqui sobre a predestinação e as escrituras somente. Por quê? Porque os reformadores eles tinham um lema que é chamado de escudo da reforma. E nesse escudo eles falam que nós somos salvos pela graça somente. É graça sem mais nada. Você não pode colocar nenhum apetrecho para poder agregar a graça de Deus. É graça absoluta. É graça com graça. Não é graça mais alguma coisa. Então a graça somente. Outra ponto de partida dos reformadores era as escrituras somente. Ponto de partida para a gente ter uma teologia bíblica é a Bíblia. Eu aceito que a Bíblia é a palavra de Deus e sendo ela a palavra de Deus, ela é normativa para a minha fé e para a prática das minhas obras. Então é ela que dá normas para mim. Ela é normativa. Eu creio na palavra de Deus, creio que a Bíblia é a palavra de Deus e o que está escrito nela é a verdade. Isso aí é dogma. Dogma. Os reformadores, eles admitiram assim, a Bíblia somente. Aí você fala, mas por quê? É porque no tempo, se a gente quiser mudar depois, sabe? Se estiver muito distante. Tá bom. Porque no tempo em que a reforma a protestante aconteceu, a Igreja Católica dizia o seguinte, que nós temos 3 fontes de autoridade para determinarmos uma doutrina. Uma doutrina é verdadeira se ela estiver nas Escrituras, os católicos diziam. Uma doutrina é verdadeira se ela estiver corroborada pela tradição, desde os dias dos pais da Igreja, os chamados padres apostólicos.
Quer dizer, uma igreja, uma doutrina que ela é tradicional, que ela vem passando por centenas e centenas de anos, é uma segunda fonte de autoridade. E terceiro, eles diziam que é uma verdade se os concílios eles entrassem num consenso e o Papa fosse lá e assinasse uma bula papal. E aí surgiu o dogma da infalibilidade papal. O Papa não pode falhar em matéria de doutrina. Quando o Papa fala da cadeira, eles chamam de ex-cátedra. O Papa está falando da cadeira de São Pedro. E a cadeira de São Pedro ela é infalível. Quando o Papa fala da cadeira, é verdade. Então os católicos diziam que tem 3 fontes para a verdade: a Bíblia, a tradição e o que o Papa fala, ou os concílios, tá? O que o Papa assina. O que vem os reformadores dizerem? Não, nós só cremos naquilo que as escrituras dizem. Nem Papa e nem tradição. A tradição errou muitas vezes e os papas nem se contam quantas vezes eles erram em matéria de doutrina. As escrituras não. Nós podemos não compreender e dominar a palavra de Deus. Ela pode escapar à nossa compreensão, mas ela não deixa de ser verdadeira simplesmente porque eu não entendo. A verdade não depende de mim. A verdade não depende de quem crê ou de quem não crê. A verdade é verdade por si mesmo e ela está atestada nas escrituras. Aí os reformadores diziam, por isso que nossa doutrina da salvação ela tem que vir da Bíblia. Nós vamos falar tudo que a gente puder falar e estiver na Bíblia, vamos falar. Se estiver fora da Bíblia, a gente pode discutir, mas a gente não precisa aceitar. Aí tem as escrituras somente. Terceiro, os reformadores falavam sobre a fé somente, que é o que nós vimos na semana passada. A fé somente, sem nada dentro. Você é justificado pela fé sem as obras e ponto. Você não pode colocar uma azeitona a mais porque já está completa a obra de Cristo. Deve ser entendida, aceita assim e vivida por esse prisma. Tá bem? Isso aqui quer dizer que você está dentro do espírito da reforma protestante, você é um evangélico. Você é um evangélico. Bom, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver sobre existe uma escravidão da vontade? Porque quando nós falamos em soterologia, nós esbarramos no assunto da liberdade humana, eu sou livre, esbarramos no assunto da soberania de Deus, Deus é soberano, e terceiro, nós esbarramos no assunto da vontade humana. Será que a minha vontade ela é livre ou a minha vontade ela é escrava? Eu sou servo das minhas vontades ou eu sou senhor das minhas vontades? Eu sirvo a Deus por minha vontade própria ou eu sirvo a Deus pela vontade de Deus? Aí você fala, é pela vontade de Deus. Se você serve a Deus pela vontade de Deus, aonde que está a sua? Quer dizer, então que você está de má vontade. Você está servindo a Deus a pulso, amarrado. Você está fazendo uma coisa que você não quer fazer. A palavra vontade, no original grego, né, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, ela dá o sentido de finalidade. Aquilo que eu faço é porque eu quero chegar numa finalidade. Eu quero finalizar. Então a vontade tem começo, meio e fim. Não é uma vontade sem meta, sem objetivo, sem um desejo a ser cumprido. É uma vontade que ela tem uma finalidade. Aí a gente entra nesse problema agora. Eu estou servindo a Deus porque eu quero servir a Deus, ou eu estou servindo a Deus porque Deus quer que eu sirva a Ele? E se Deus quer que eu sirva e eu não quero servi-lo, adianta o meu serviço? Ou se eu não quiser servir a Deus, mesmo assim eu sou obrigado a servir porque Ele é Deus soberano e é a vontade dEle que prevalece. Quando é que a minha vontade e a vontade de Deus se encontram? Elas se encontram, dão as mãos e beleza. Ou quando que as duas se chocam? Então a gente tem um capítulo voltado para isso aqui. Eu vou explicando aos poucos, tá bem? E depois a gente vai fazer as nossas rotineiras pausas. Diferença entre a convicção e o dogma. Existe uma escravidão da vontade humana? Lutero escreveu que o livre-arbítrio seja senhor de seus atos já é suficientemente refutado por uma única afirmação do apóstolo, que é o apóstolo Paulo, em Romanos 6, 20 e 22. Veja só, ele está falando que o livre-arbítrio seja senhor de seus atos já é suficientemente refutado por uma única afirmação.
será que Lutero fala que eu tenho uma vontade livre ou uma vontade escrava? Aí ele cita Romanos. Ele diz, Romanos 6, 20 e 22. Éreis escravos do pecado. Libertos, porém, do pecado, fostes transformados em escravos da justiça. Ué, eu sou livre. Aí Paulo diz, não, você nunca foi livre e nem será livre. Você era escravo do pecado. Aí veio o libertador. Libertou você do pecado e te colocou em outra escravidão. Agora você é escravo da justiça. Aí eu vou dizer, escolhe, escravo do pecado ou escravo da justiça? Ah, eu quero ser escravo da justiça, mas você precisa de um libertador. Se o libertador não te libertar, verdadeiramente você não será livre. Só será livre se o libertador te libertar. Portanto, você é escravo. Ele liberta você para ser escravo. E se você não quiser ser escravo da justiça, não quero ser escravo da justiça, continua escravo do pecado. É escravo do mesmo jeito. Aqui é Lutero falando, tá bem? Estou explicando o autor. Portanto, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida, somos escravos ou da concupiscência ou do amor. A palavra concupiscência é desejo, tá? Pois o livre-arbítrio sempre será dominado por um deles. Assim diz Cristo em João 8,34. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Porque existe um poder do pecado, meus irmãos. Estamos estudando aqui soterologia, doutrina da salvação. Salvação do quê? Salvação do pecado. O pecado tem poder? Tem. Bom, é um poder e é um superpoder, sabe? É aquele poder do super-herói, destruidor. Ele domina o pecador. Domina, escraviza e coloca um vício no pecador. Então você tem uma vontade viciada. Nós, pecadores, a gente peca com gosto, sabe? Dá um desgosto depois, mas enquanto está pecando, né? Mas é assim, né? Você lembra daquela antiga música, né? O pecado não dói, né? O pecado não dói. Então, é isso aí. Então, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Aí você tem dois autores citados por Lutero. Quando vocês estiverem estudando teologia, vocês têm que ver isso aí. Quem é que está falando a frase? Lutero. E quem que ele está falando? De quem? Está falando de Paulo e de Jesus. Ele está citando dois gigantes, Jesus e Paulo, para poder fortalecer o pensamento dele. Bem que eu gostaria de ser o senhor das minhas vontades. Gostaria muito de ter o domínio das minhas vontades. Mas, o que eu encontro? Eu encontro uma escravidão para a minha vontade. Minha vontade, ou ela vai para um lado ou ela vai para o outro. Mas a minha mesma eu não faço. Assim diz também Pedro, aí ele cita três autores. Em 2 Pedro 2,19. O vencido se torna escravo do vencedor. Como que é isso? Se o Senhor Jesus, ele venceu o pecado, agora ele é o Senhor do pecado. É ele se assenhorou do pecado. E agora ele liberta o pecador, tá bem? Mas coloca o pecador em outra situação de escravidão. Escravidão da justiça também. Aí você fala, então, para que eu sirvo? Não sei. Você entrou de graça. Isso é o conceito da salvação pela graça. Você entrou de graça no plano da salvação. Durante toda a chamada Idade Média, o debate sobre o livre-arbítrio e a predestinação sufocou o papel da vontade humana em contraste com a vontade de Deus. A teologia agostiniana, que nem eu expliquei para vocês na aula passada, Agostinho, que foi aquele monge que ele fundou um movimento, um monastério, uma ordem chamada Ordem Agostiniana, de pessoas que defendem a predestinação das almas. Então, isso aí foi ensinado para os irmãos. Aí daí vem a palavra agostiniana. Então, a teologia agostiniana havia se decidido pelo predestinismo, combatendo com longa espada a liberdade de escolha que os pelagianos defendiam. Também expliquei para vocês quem foi Pelágio. Pelágio foi outro monge que defendia que você tem o dever de fazer o que é certo. E você tem que escolher o que é certo. E que a lei de Deus foi colocada para a gente praticar, porque é possível praticar. Pelágio, ele dizia o seguinte: Deus não pedirá para você fazer coisas absurdas. Deus vai colocar ao alcance da sua mão.
Se ele disse não matarás, é porque você pode não matar. Se ele disse não adulterarás, é porque você pode não adulterar. Se ele disse não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é porque você pode não dizer falso testemunho. Isso aí é Pelágio dizendo que Deus deu mandamentos humanos para nós cumprirmos. Está ao alcance da mão. E por que a gente não cumpre? A gente não cumpre por causa que a gente tem má fé. É o que dizia Pelágio, tá? Nós somos crentes com má fé. A gente se esconde atrás da fraqueza do pecado para poder desculpar nosso pecado com a nossa fraqueza. É má fé. Pelágio disse, se você se esforçar só um pouquinho mais, você cumpre a lei de Deus. Você cumpre. Então, mas você não se esforça um pouquinho mais. Contra Pelágio vem Agostiniano, os agostinhos. Agostinho vai dizer o seguinte, você não conhece o poder do pecado, Pelágio. Você não sabe do que você está falando. Porque o apóstolo Paulo, aí vem as escrituras dizendo, o querer está em mim, mas eu não tenho poder para fazer. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas encontro em meus membros uma lei do pecado que luta contra a lei do meu entendimento. Aí é o apóstolo Paulo. E Agostinho cita Paulo. Estava tão fácil, né? Não. Então, assim, a teologia agostiniana, ela vai dizer que nós, por mais que você tenha uma boa vontade, ela é fraca para combater contra a força que o pecado tem, porque o pecado ele tem várias sutilezas. Ele tem como seduzir você. O pecado fala a linguagem da sua natureza. A sua natureza ela é fácil de ser seduzida pela lábia do pecado. Ele não precisa se esforçar muito. Agora, o apóstolo Paulo fala, o mandamento ele é santo, justo e bom. O mandamento é santo, justo e bom. Mas eu sou um doente. E por eu estar doente, o mandamento pode ser maravilhoso. Mas quando eu pego o mandamento, ele serve como um remédio que é tóxico para mim. Ele, em vez de me sarar, ele me mata. O remédio é bom, mas eu não tenho um organismo espiritual para suportar uma dose do remédio. Deus disse assim, não cobiçarás a casa do teu próximo. Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, eu nem sabia que existia concupiscência. Nem sabia. Mas aí quando Deus disse, não cobiçarás, aí atiçou em mim a cobiça. Eu fiquei de olho nas coisas dos outros só porque disse não. Mas aí o mandamento veio, Paulo disse, para mostrar aonde que está a doença. Como que serve o mandamento? Para o pessoal que é da área da medicina aí, ou que vai de vez em quando no médico. Serve como contraste. Coloca contraste, aí vai aparecer nos equipamentos. Pronto, ali que está o problema. Os mandamentos de Deus servem como um contraste. Sem o mandamento eu não saberia que eu sou pecador. Sem o mandamento eu não saberia que eu sou fraco para lutar contra o pecado e que estou condenado à morte. Sem o mandamento. Precisa haver um mandamento. E o mandamento de Deus é santo, justo e bom. E eu, miserável homem que sou. Palavra do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 7. Então, a teologia agostiniana havia se decidido pelo predestinismo, combatendo com longa espada a liberdade de escolha que os pelagianos defendiam. A doutrina da salvação pela graça deixou de ser uma convicção cristã para se tornar dogma cristão. Aqui é uma balança, tá? Escuta, você tem certeza da sua salvação? Aí, se a gente fala, você tem certeza? A gente está falando de convicção. Convicção. Eu creio na salvação. Só que tinha gente que não acreditava. Até hoje tem gente que não acredita na sua salvação. Não crê. Se você não crê na sua salvação, é porque você não crê na eficácia do poder do Salvador. Você não crê. Isso aqui é teologia pura. Você desconfia que Jesus não vai te salvar. Você desconfia que Jesus não pode te salvar. Que você é mais pecador do que o maior dos pecadores, que era o apóstolo Paulo. Pelo menos ele confessou a si mesmo, né? Eu sou o maior dos pecadores. Bom, e aí? Está baseado em que a sua salvação, se você não crê que Jesus pode te salvar, apesar de você ser quem você seja? A minha salvação está baseada nas minhas convicções existenciais. Então, está balançando. Está balançando porque as suas convicções existenciais hoje estão boas, amanhã está ruim. Tá? Hoje você está salvo, amanhã você está se perdendo. Precisa de uma base maior para você crer na sua salvação. Aí os reformadores apresentam o dogma, tá?
das Escrituras Sagradas que dizem, tá? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Se você faz parte da humanidade, é para você também. Agora, se você for um querubim, aí você começa a duvidar, porque a salvação não veio para os anjos. Ele não socorre a anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão. Carta do autor aos Hebreus. Você não, caso você tenha dúvida de que você está salvo, então creia nas Escrituras. Você crê nas Escrituras? Creio. Ela diz que você está salvo. Pode ir para a tua casa. Jesus te libertou e verdadeiramente sereis livres. Palavra do próprio Mestre. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um verdadeiro de verdadeiro. Não é para colocar o pé para trás. É para tomar impulso e ir para frente. Só que, mesmo eu dizendo isso aí, tem gente que fala, não consigo acreditar. Então a gente coloca o dogma. Deixa de ser uma convicção pessoal e você acredita no dogma, tá? Uma regra de salvação. A convicção é fruto de uma experiência com Deus, mas o dogma é uma imposição que vem de fora e é aqui que está o nosso problema. Você precisa experimentar o poder da cruz, o poder do Espírito Santo, o poder do perdão dos seus pecados. Você experimenta. E agora ninguém tira mais de você. Você pode cair, rastejar no chão, ir para a sarjeta, mas ninguém tira de você essa experiência que você teve com Deus. Não é experiência com dogma. Escuta, no dia da confissão auricular que a gente vê aqui, né, dos novos convertidos que vão se batizar, né? Você confessa, você crê, você promete. Isso aí é contato com o dogma. Agora, se você tem uma convicção de salvação, convicção de encontro com Deus, ninguém tira. Ninguém tira. Não tem papa, não tem pastor, não tem ninguém. O apóstolo Paulo fala, ainda que um anjo venha do céu com uma epístola na mão e pregar outro evangelho, pode amaldiçoar o anjo na hora. É anátema. Porque só há um evangelho e um só salvador, irmãos. Isso é convicção cristã. A fé em Cristo é única, então a gente crê. Crê daqui para sempre. Agora, se você crê em Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores agora e na hora da nossa morte, aí você pode duvidar um pouquinho, né? Pode duvidar, porque ela tem que rogar por você ainda, né? Depende da mediação de Maria. O que a gente apresenta? Apresenta o Cristo crucificado e ressuscitado. Pronto. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Eu creio. A espiritualidade do Evangelho, isso aqui faz parte de um livro que eu escrevi chamado Filosofia de Fronteira, tá? Um outro livro. A espiritualidade do Evangelho não foge à luta das ideias, nem engessa o intelecto, não amedronta a investigação teológica. Ela emancipa o crente do seu dogmatismo, justamente por causa da amplitude que o Evangelho carrega em si. É impraticável que um crente espiritual seja dogmático. Uma vez no mundo do pensamento, as amarras soltam-se e o espírito voa alto, como lhe é característico por natureza. Quer dizer, eu não dependo hoje do dogma para poder ter convicção de salvação. Particularmente, não. Hoje não tem concílio, meus irmãos, que consiga tirar do meu coração a convicção da minha salvação. Convicção plena e absoluta. Porque eu sou bonzinho? Não. Eu sou primo do apóstolo Paulo, o maior dos pecadores. Isso eu tenho certeza também. Mas tenho plena convicção da experiência de Cristo no Calvário e de Cristo comigo. Plena. Isso aqui ninguém tira. O Lutero, quando ele foi fazer a reforma protestante, ele foi levado diante do concílio, de um tribunal. Pegaram os livros de Lutero, um monte de livros, e falaram para ele o seguinte: Lutero, você tem que se retratar das heresias que você escreveu aí, porque Lutero escrevia muito, muito. E na noite que ele foi, na noite anterior que ele foi ser julgado pelo Santo Ofício, você imaginou você estar diante do Santo Ofício? Os caras queimavam de graça. Veio um general para o Lutero e falou o seguinte: ó, Lutero, você vai enfrentar hoje o exército mais poderoso da terra que nem eu enfrentei. E olha que eu já enfrentei muitos exércitos. E eu vejo em você 100 vezes mais coragem do que em mim. Por causa que esse tribunal aí, ele é terrível. Eles não só matavam a pessoa, eles torturavam muito a pessoa para que a pessoa morresse assim, aos poucos, sabe?
para arrancar uma confissão. E Lutero passou a noite em oração e ele disse que teve uma visão de Satanás aparecendo. Aí Satanás foi fazendo um libelo de acusações contra ele, porque Lutero, ele era um reformador, só que ele era um camarada que ele tinha compulsões para o pecado. Um cara comum, um homem comum. Tinha uma convicção de Cristo, mas ele tropeçava. E os tropeços dele acusavam ele de dia e de noite, né? Remorso, arrependimento, raiva, ódio, tudo. Desejo de vingança, lascívia, tudo tomava conta de Lutero também. Cerveja, que ele gostava, né? Para um alemão é muito difícil abrir mão da sua cerveja. Bom, não sei se a cerveja entrou na lista de pecados, mas eu coloquei por conta aqui. O que eu digo? Aí ele disse que na visão Satanás pegou e apresentou para ele todos os pecados e no final da visão ele disse o seguinte: só faltou uma coisa, diabo. Eu vou colocar aqui no final: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aí o Satanás desapareceu, evaporou. Quando foi no dia seguinte, ele foi para o tribunal. Aí os inquisidores disseram para ele: Lutero, se retrata dos livros que você escreveu, só tem heresia aqui. Aí Lutero disse o seguinte: tudo bem, eu estou pronto a me retratar de qualquer heresia que vocês apontarem nos meus livros. Começando por onde vocês querem? Por quê? Aqui eu trato de todas as matérias. Aqui eu trato de política, ciência, filosofia, religião, dogmas da nossa igreja, erros dos concílios. Se vocês não mostrarem para mim aonde estão os erros e quais são, não vou me retratar. Outra coisa, me comprovem pelas escrituras que eu estou errado. Por quê? Um homem não pode lutar contra o poder da sua consciência. E que Deus me ajude. Essa foi a palavra de Lutero. Convicção de salvação. Né? O pessoal teve que proteger ele depois, que o Papa queria matar ele de qualquer jeito, mas ele não renegou a convicção de salvação. Não tem tribunal no mundo que te ameace quando você crê que você está salvo. Não é que você será salvo. Está salvo. Está salvo. Isso não muda mais, irmãos. Não tem como mudar essa sentença dada. A aula passada que a gente teve, né? Vocês lembram da justificação? Foi dado um decreto de absolvição. Você está livre dos seus pecados. Seus pecados estão cancelados. Isso é justificado pela fé somente. Ponto. E agora? E agora eu não sei mais nem como orar depois disso. Porque eu tenho que orar para Deus pedindo perdão dos meus pecados. Eu oro pedindo perdão dos meus pecados. Eu oro. Porque Jesus disse, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então isso aí, ele deixou bem claro para a gente. Mas não dá para ficar confessando o mesmo pecado que já foi perdoado. Então, confessa o pecado novo, tá bom? Como disse uma senhorinha, né? Os jovens chegaram para ela e perguntaram o seguinte: senhorinha, qual o maior pecado que a senhora cometeu? Aí a senhorinha falou: ah, meu filho, o maior pecado que eu cometi foi o último, que não deu tempo de confessar ainda. Só isso, né? Então você não tem que adiar a sua conversa com Jesus e a confissão dos seus pecados para Jesus. Não precisa adiar, né? Ele está ali para nós.